Meus irmãos, o que Deus fez, fala comigo, o que Deus fez, Ele continua fazendo. O que Deus quis, Ele continua querendo. Amém? Abre a tua Bíblia no Salmo 78. Obrigada. Não consigo tomar água. Ele trouxe você aqui porque Ele não quer você longe da sua fé. Amém? Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Feche os seus olhos. Pai amado, Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Então, se manifeste, Senhor, através da Tua palavra. Quebra, Senhor, os portais antigos. Derruba as trancas de ferro do nosso coração, para que o acesso ao Senhor esteja liberado. Nos abençoe e permaneça conosco durante todo esse tempo, em nome de Jesus. Podem sentar. Nós estamos lendo algo daquele tempo onde um homem, passando, viu uma sarça queimando, ouviu a voz de Deus e a partir daquele momento começou por uma peregrinação, por salvar um povo que Deus escolheu como seu. E esse salmo, ele resume tudo o que aconteceu. E ele diz para mim e para você hoje: abre os teus ouvidos, porque você, ouvindo os enigmas do passado, edificará a tua fé. E você vai contar de geração em geração, para que isso não se esvazie. Mas lá no versículo 6, ele diz assim: de modo que a geração seguinte a conhecesse também os filhos que ainda nasceriam. Quem são os filhos que ainda nasceriam? Levanta a mão. Eu e você, os filhos que ainda nasceriam. Alguém foi fiel a essa ordem e contou as maravilhas dele para mim e para você. E é por isso que estamos aqui, podemos entrar na fila de filhos. E se nós entramos, meus amados, na fila dos filhos, mais do que levantar a tua mão para aceitar a Cristo num culto, mais para ser chamado de crente, você é herdeiro. Se você é filho, você é herdeiro, porque lá em Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Herdeiro. Você não é crente, você é herdeiro. Você é filho. Se você é filho, você herdou também uma árvore genealógica diferente. Sabe aquele desenho das crianças da árvore genealógica quando a gente faz na escola? Imagina a sua pela fé agora. Cristo, Davi, Boaz, Isaac, Jacó, Abraão. Você tem noção
Da onde você faz parte? De que família você entrou quando você levantou as suas mãos para aceitar a Cristo como seu único Salvador? E é verdade isso. Guarda o 78 aí e abra Gálatas 3 comigo. Gálatas 3, 29. Guarda o 78 aí que a gente vai continuar nele. Gálatas 3 diz assim, lá no 29, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Fala comigo. Eu sou de Cristo. Sou descendente de Abraão e faço parte daquela promessa. Meu Deus, que coisa tremenda! Quem disse que somos apenas crentes? Você levantou a mão para ser filho. E você precisa tomar posse dessa identidade, igreja. Você precisa tomar posse disso. Você está sendo aqui hoje uma parte de um corpo que veio, que parou tua vida, que parou tudo para vir escutar da palavra dele. Sabe para quê? Para cumprir o seu papel de filho, de sacerdote, sair nas ruas dessa cidade e mostrar para essas pessoas que existe um jeito novo e diferente de viver. Pelo amor do nosso Pai, toma posse dessa identidade de uma vez por todas. Volta lá no 78. Olha o 7 comigo. Então, o Salmo continua contando. Então, eles poram a confiança em Deus. Não, eles porão. Está falando de nós. Então, nós porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhe havia mostrado. Quando eu li isso, a primeira coisa que saltou no meu olho foi a palavra esqueceram. E como a gente tem mania de, na hora de estudar, procurar um dicionário, corri para o dicionário e o Senhor falou: o significado você sabe. Vai lá e busca sinônimos. Sabe qual é o sinônimo de esquecer? Abandonar, apostatar, deixar, desamparar, desassistir, desertar, desistir, desprezar, postergar, refugar, renegar, descuidar, menosprezar o quê? As maravilhas do teu Pai. Esqueceram como uma imagem no espelho. Eu me olho, vou trabalhar, já esqueci quem eu sou. Esqueceram quantas e quantas vezes, meus irmãos, a gente tem experiências sobrenaturais com o Pai. E na segunda-feira a gente começa o nosso dia como se nada tivesse acontecido. Nada. Você esquece. Passa tão rápido. Mas aí eu fui procurar o contrário, né? O antônimo de esquecer. Para mim, não me esquecer. E fala comigo. Zelar. Memorar. Revisitar. Velar. Lembrar. Relembrar. Olhar. Vigiar. Rever. Recordar. Cuidar. Todo dia eu preciso rever. Todo dia eu preciso relembrar. A cada manhã, como Ele não se esquece de colocar nos teus pés uma misericórdia fresquinha. Da mesma maneira, eu e você precisamos nos lembrar das maravilhas e dos feitos do Senhor.
Continua comigo lá no 12. Ele fez milagres diante dos seus antepassados. Na terra do Egito, na região de Zoan, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Sabe qual foi o maior milagre que Deus fez na sua vida? E eu falo sem medo de errar, na vida de todos nós. Aquele momento, quando você levantou as suas mãos e disse à igreja: ei, Ele é o meu único e suficiente Salvador. Naquele momento, você que é um ser espiritual, que possui uma alma e que habita num corpo, você instantaneamente, eu disse instantaneamente, o teu espírito que antes era rompido, não tinha comunicação com o Pai, não tinha acesso direto ao Pai, porque pelo pecado estava sendo bloqueado. Quando você levanta as suas mãos, aceitando Deus, Jesus Cristo como seu único Salvador, dizendo para todos, imediatamente o teu espírito é liberado. O acesso ao Pai é liberado. Você tem extremo acesso com Ele. E Ele vem com poder e divide o teu espírito da tua alma. Isso é instantâneo, meus irmãos. Esse foi o maior milagre da tua história. Eu não consigo entender crente que fala, mas hoje não se faz mais milagres como antes. Uau! Você é um milagre. Aleluia! Abre em Hebreus 4, mas guarda o 78 aí, que a gente vai voltar. Hebreus 4, 12. Não esqueça disso, você é um ser espiritual. Você não é carnal, você não é almático, você é espiritual. Em Hebreus 4:12 está falando assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, meu Deus, removendo as forças da arrogância, da altivez, das opiniões, do orgulho, do domínio dessa alma que não fica quieta, que não se põe no lugar. Mas a partir do momento que você levanta as tuas mãos e dá livre acesso do teu espírito ao Espírito do Pai, a tua alma precisa ser subjugada, meus irmãos, às ordens do Espírito. Como, Karina? Como que a gente faz isso? Pela palavra. A palavra é viva e eficaz e ela corta dos 2 lados. Ela separa. Você tem livre acesso, mas a sua alma não se converte. A sua alma não se converte. É dia a dia, revendo, buscando de novo, relembrando ela, colocando ela no lugar dela. Sabe como? Em Tiago 1:21, ele fala que a palavra precisa ser humildemente aceita para que ela possa ser implantada. Meu Pai, quantos cultos você já veio? Deus fez eu contar os meus, sabe quanto? Contando quinta e domingo, sem contar os extras, 500. 500. Será que 500 está bom para você enraizar algumas coisas humildemente e aceitar que você precisa disso para mudar? Quantos cultos você já assistiu? Quantas palavras você leu? Quantos estudos você fez? Mas Jesus era tão lindo e tão precioso. Quero que você abra em Mateus 16, mas guarda o 78.
você implanta a palavra de tal forma que ela remove essas forças da tua alma. E você precisa se lembrar que ela precisa ser dominada. Senão ela domina você. Mateus 16, 24 até 26. Começa no 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? A gente fica tão preocupado em ganhar almas e não sabe o que fazer com a nossa. Não é? A gente não sabe, a gente está perdendo a nossa alma para salvar dos outros. Como assim? Sabe como? Ele ensinou. Acorda de manhã, cala-te, alma, aquieta-te, pega a danada, prega no madeiro, toma a tua cruz, que é a tua alma crucificada, tira dela o direito de vida, tira dela o direito de escolha, tira dela o poder de decisão. Ela não pode viver mais sem Cristo. Ela precisa saber disso. Pega a tua cruz e anda. Sem ela você não vai conseguir. Quer seguir a Cristo, igreja? Com a tua alma mandona não dá. Sinto muito, teu espírito precisa subjugar a tua alma. Ela vai gostar? Putz, não mesmo. Ela vai reclamar, ela vai te adoecer, ela vai te pôr de cama. Falo isso com propriedade. Eu sei o que eu estou falando, eu sei do peso da alma gritando não. Quando eu descobri que eu tinha um espírito com livre acesso ao Pai. Toma a tua cruz, crente, filho, herdeiro, crucifica a tua alma todo dia. Tá com vontade de dormir? Que é isso que ela vai querer. Ah, amiga, você vai levantar aí cedo. Eu vou orar e você vai estar junto, querida. Tá com vontade de comer? Eu vou jejuar. Tá com vontade de falar mal dos outros? Eu vou abençoar. Tá com vontade de fazer fofoca? Eu vou pôr água da paz na boca. Sabe o que é água da paz na boca? Coloca um gole de água na boca e não engole. Vamos ver até quanto tempo você vai conseguir ficar. Tá com vontade de falar mal de alguém? Põe um gole de água na boca e... Eu fiz isso, sabe o que aconteceu? Saí de casa, cheguei aqui no radar, eu tava que eu não aguentava mais. Pra não encher tantas paciências do Nelsinho, porque nem eu mesma tava aguentando a minha voz. De tanto que eu falava. Coloquei água na boca e fui pra FC assim. Chegou aqui no radar, a saliva foi aumentando, aquilo foi esquentando, eu fui perdendo a respiração porque eu tenho rinite e eu uso Afrin. Eu não respiro pelo nariz. E eu fiquei sem ar. E aí, eu passando pelos radares, eu pensei, né? Não posso cuspir aqui, senão vou achar que eu sou maluca, né? Abre a porta e vidro e cospe. Coisa feia. E agora, eu não posso cuspir, não tenho copo aqui, não tenho lixo, né? O senhor tinha um copinho rasgado, descartável assim, todo detonado. Eu olhei pra ele e falei, vai ter que ser isso mesmo. Irmãos, quando eu coloquei aquela água, porque se eu engolisse aquilo, eu morria. É veneno. Quando eu tirei aquilo, estava quente, pegando fogo. Calma, não vai gostar não. Ah, mas não vai mesmo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, não precisa abrir não, está escrito assim. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Karina, para que eu vou crucificar? Para que eu vou me dar esse trabalho? A alma não se converte mesmo. Sabe para quê? Noiva. Que todo espírito
alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do noivo. Você está se adornando. Sabe o adorno da noiva? É isso. Crucifico minha cruz, minha alma, carrego minha cruz e ganho um colar. Crucifico a minha alma, tomo a minha cruz e ganho uma coroa. Crucifico a minha alma, carrego a minha cruz, sigo Jesus e vou ganhando adornos para que naquele dia, que dia esperado, Ele possa te achar irrepreensível, santificado, uma noiva apaixonada. Porque quanto mais você se adorna, mais apaixonada você fica. Amém? Então, para quê? Porque aquele dia é certo. Aquele dia chegará. Aleluia! Continua no 78 comigo. 15. Preciso te falar alguma coisa ainda do 13. Dividiu o mar para que pudessem passar. Dividindo a tua alma do teu espírito, você pode passar. Você vai guardar isso para sempre? Acesso liberado. Ele os guiou com a nuvem de dia, a luz do fogo. Isso me faz lembrar a presença do Espírito na tua vida, que acende as suas trevas. A cada dia, nós escutamos muitos testemunhos no crowd dizendo assim: eu fazia isso, era tão normal, mas agora o Espírito me incomoda. É a luz do Espírito que te incomoda. Era uma treva que você tinha, que estava quietinha lá, estava no escuro, ninguém enxergava. Mas quando vem a sabedoria, o conhecimento, acende uma luz. E aí, você não consegue mais fazer o que você fazia naturalmente. Se está errado, o Espírito vai te incomodar. Então é dessa luz que permanece até hoje, clareando as nossas trevas. E graças a Deus por isso. 15. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Antes, templo de perdição, eu e você. Agora, alguém com livre acesso ao Pai. Alguém que coloca a alma na cruz e Deus vendo isso, o que Ele faz? Começa a te dar água. Água, muita água, profundas. De tal forma que você começa a fluir em dons. Ele começa a confiar dons em você. Te dá a interpretação de línguas, o dom da cura. Multiplica a tua fé, Ele começa a depositar água em você. E nós, como um odre, começa a receber todo esse vinho novo, como uma roupa nova, recebendo aquele retalho adequado. E a gente começa a fluir. E aí eu me lembro daquele poço, no poço de Jacó, quando Deus encontra com aquela mulher e fala assim: para de beber dessa água de pecado e começa a beber de mim. Você tem bebido dele? Ele tem um rio de águas profundas fluindo dentro de nós e através de nós. Que eu e você possamos nos lembrar e relembrar e reviver, trazer à memória de novo todos os dias essa verdade. Mas, olha lá o 17. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto?
Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá dar também de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Carne, o alimento que a alma mais gosta. Sua carne alimenta a sua alma. E aí, você que tinha tudo para ser um odre novinho, para receber o vinho novo, começa a demonstrar que as suas velhas manias não saíram de você. Você começa a demonstrar, apesar de estar tendo experiências com o Senhor, apesar de estar vivendo o sobrenatural, a plenitude dessa água, dessa profundeza, apesar de tudo isso, as suas velhas manias começam a aparecer. A maioria do povo fala que o primeiro amor passou. E eu não creio que o primeiro amor passe. Nós nos esquecemos. E aí, meu amigo, odre velho, vinho novo, não combina. Odre velho só recebe coisa velha e fica para lá esquecido, porque você não vai funcionar. Se colocar algo novo em você, você vai romper. Não vai funcionar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservarão. Eu tô novo? Tô novo, pai. Então tá vinho novo. Tô novo, pai. Aquilo eu acho que eu tratei. Tratou, meu filho. Tô vinho novo. Pai, eu quase consegui parar de mentir. É, filho, eu vi. Tô vinho novo. Pai, eu quase consegui dar um jeito naquela situação e não fazer aquela fofoca. Eu vi, filho. Tô vinho novo. E vinho novo é poder de Deus em plenitude. É fluir no sobrenatural. É comer do Pai. É beber dele e se encher. Só que, gente, tem um lugar que Jesus Cristo te ensinou. O único lugar que ele deu uma ordem. E a igreja hoje se esquece de cumprir. Foi no Getsemane. Ele não foi lá simplesmente para ter aquela agonia daquele dia. Ele frequentava aquele lugar. Diariamente Jesus ia até o Getsemane para orar. E Getsemane é lugar de espremer, de se esvaziar, de mostrar quem você é de verdade. E você e o Pai terem um relacionamento profundo. Devemos nos submeter ao Getsemane e lá sufocar a nossa alma, afastar a alma de você, porque muitas vezes nós não somos cheios de Deus, porque estamos cheios de nós mesmos, cheios de nós. Como que Deus vai te encher? Como que Deus vai me encher se eu estou cheia de mim mesmo, cheia de achismos, cheias de críticas? Até com a palavra, isso não é verdade. Talvez isso foi para aquele tempo. Eu vi muito pastor dando palavras e depois eu assisti outras pregações deles e eles falando assim: eu falei isso, eu já preguei sobre isso, mas as coisas mudaram. Hoje eu penso dessa forma, eu descobri isso, porque a palavra é viva. Ela é viva. Então por que você está? Esses dias lá em Ciências, na escola a gente estava aprendendo sobre colher e coletar. Quem era o que colhia e quem era o que coletava. Aquele homem que não fazia nada, que não plantava, que não semeava, ele era o coletor. Estava pronto lá, ele pegava e comia. Estava pronto lá, a fruta estava lá, ele ia lá e comia. Ele é o coletor.
Mas para você existe uma semeadura, um cultivo e uma colheita. Se você praticar isso, você vai começar a colher nem até onde você não semeou. Porque você pratica isso. Para de querer as coisas prontas. Vai para o Getsemane. Se esvazia ali de verdade. Se deixa esvaziar. Ah, meus irmãos, você vai fluir em algo que nem você esperava. Você vai se surpreender. Pai, eu falei isso. Pai, eu tive essa revelação. Senhor, o Senhor me usou dessa forma. Aleluias. 21. O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó. E sua ira levantou-se contra Israel. Ele está falando daquele povo. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos anjos. Ai, quantas vezes a gente já ouviu isso? Maná, maná. Quando a gente está estudando que fala qual o sobrenatural no deserto? Maná. E eu já ouvi tanto crente dizer assim, já comeu maná há 40 anos? É lógico que eles iam reclamar. Sabe o que é maná, meu irmão? O próprio pão vivo que desceu do céu. Maná é o Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Você enjoou? Não. Não dá para enjoar. Não dá para enjoar. Eu como dele há 5 anos só. E quero comer o resto da minha vida. Ai da minha alma se não quiser. Que é aí que ela vai comer mesmo. Maná, o pão vivo que desceu do céu, o pão que convivia com anjos. Ah, eu fico doida. Eu fico maluca com essa palavra. Vamos lá. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Sacia essa alma aí. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Gente, já imaginou? Começa a cair frango do céu. Como a areia da praia, batendo areia, batendo frango nas tendas. Já imaginou? A Bíblia fala que eles começaram a comer e se saciaram. Levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Oh, alma desejosa, insaciável. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Eu e você precisamos aprender com as pressões que às vezes Deus permite, porque ela tem 2 funções. A pressão, ela mostra a tua condição espiritual. Eu acabei de viver isso, meus irmãos. A pressão, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode ser uma pressão no trabalho, uma tarefa para cumprir, um prazo para cumprir, o salário que é pequeno, a gente sem opção, a gente não tem para onde correr. A pressão pode vir na família, com problema de doença, problema financeiro. A pressão pode vir de uma maneira espiritual, pode ter pressão no ministério. A pressão pode vir de todos os lados, mas ela tem um porém, ela tem um porquê. Ela mostra qual é a tua condição espiritual. Primeira pressãozinha, a gente reage de uma forma. Aí ele vai aumentando a intensidade da pressão. Porque ou ele quer ver como você está, ele quer te mostrar como você está, ou ele quer mostrar qual é a tua realidade
em Cristo, o que Ele espera de você. Eu vou dar um exemplo para você. Vitor, coloca a imagem, a primeira, a foto 1, por favor. Eu fui fazer aliança. Sabe qual a pressão que a gente mais vive aqui? Eu e você? A gente mora numa cidade pequena. E a cidade pequena, tá todo mundo em todos os lugares. Quem tá no metodista tá na igreja, quem tá na igreja tá no banco, quem tá no banco tá no mercado, quem tá no mercado tá na estrada, quem tá na estrada tá na casa do amigo. Todo mundo é parente, todo mundo se conhece. Você não tem pra onde correr. Ou você é, ou você não é. Todo mundo te conhece. Essa é a maior pressão que essa cidade de tratamento nos oferece. E aí eu fui fazer aliança. Nunca tinha feito um encontro onde eu ia ficar mais de 2 semanas com amigos da igreja. E eu nunca fui alguém de me expor. Nunca fui, nem com a minha família. E quando eu cheguei no aliança, tinha irmãos da igreja, irmãos de outra igreja e pais de alunos meus. Eu fui no primeiro dia e falei, minha boquinha fechada, ninguém vai saber de mim e tá tudo certo. Primeira semana ok, segunda ok, na terceira semana, naquele dia que a gente tinha uma aliança, eu briguei com o Nelsinho. Foi os 2 de bico para casa da TT. Eu não ia contar nada para ninguém. Só que as ministrações são tão fortes e profundas que é impossível não escorrer uma lágrima quando tua alma está amargurada justamente naquele assunto. E o Luiz, muito sábio e atento, começou a me provocar. Nem sabe disso, Luiz, mas você me olhava e falava, fala. Deixa a Karina falar. E a Karina estava explodindo. E eu comecei a chorar. A Luiz e a Tetê já vieram orar, porque sabiam, já tinham entendido que tinha acontecido alguma coisa justamente naquela área. E quando eu saí de lá, o Senhor falou para mim, Karina, você é um limão. Eu falei, limão? O limão é bonitinho, né? Ele tem um brilho, ele é uma fruta. Só que se eu deixar você assim, você vai apodrecer. E um dia você não vai estar bonitinho assim. Vitor, a foto 2. Por favor. Aí o que ele fez? Me abriu e me expôs. E falou assim, pronto, agora, Karina, todo mundo sabe que você é um limão. De verdade, olha lá. Todo mundo vai saber que você é azeda. Azeda. Bota azeda nisso, viu, gente? Azeda. Vi, foto 3. E aí ele começou o processo de pressão. Eu vou te fazer pressão, menina. Porque se você ficar um limãozinho aberto, o que vai acontecer? Você vai secar do mesmo jeito. A pressão mostra a realidade de Deus em nós. Sabe qual é a realidade para mim, para você? Vitor, a próxima. Caldo. Mas que fruta, meus amigos. Ele quer o caldo, sabe por quê? Vi a próxima. Olha lá. Isso foi o que eu pesquisei por cima, o que o caldo do limão faz. Ajuda a digestão, purifica o organismo, fortalece o seu sistema imunitário, limpa a tua pele, energiza e melhora o humor, refresca o hálito, promove a cura. Esqueci do desodorante, que ele é um ótimo desodorante. A realidade da pressão para você é mostrar quem você é. Ele não quer que você seja fruta, ele quer você caldo. O Getsemane era lugar de espremer. Aleluia! Aleluia! Ele espremia a azeitona para quê? Para sair o azeite. Karina, eu quero ser o caldo, porque com ele eu posso fazer alguma coisa. No meu reino você vai ser útil como caldo.
Amém? Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Luciano Subirá, e que ele está dizendo ultimamente que muito tem se falado de fé, pouco tem se pregado de arrependimento. E arrependimento é a base de tudo. Todos começaram com arrependimento. E ele diz assim: arrependimento envolve esvaziamento do ser humano. As pessoas estão cheias de si e para ser cheios de Deus, algo deve sair. Amém? Deus, Tu és demais. Eu quero todas as pressões, meu Pai. Aleluia. Vamos continuar no 78, lá no 32. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios, por isso Ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anjos deles em repentino pavor. Os anos, deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles os buscavam com fervor, se voltavam de novo para Ele. Ah, não tem pressão que não te faça correr para Ele. Não tem pressão que não te faça lembrar. Porque se você se esquecer dele numa hora de pressão, é porque o bicho está feio. Mas fica tranquilo, viu, meus irmãos? Porque nessa igreja tem irmãos atentos, com a antena bem ligada, percebendo quando você está se esquecendo dele. E que você possa humildemente aceitar o convite do teu irmão para te ajudar, amém? Lembraram-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam. Você já viu crente que faz cara de fé quando está louvando? Vai orar pelo irmão. Cara de fé. Cara de baterista quando está tocando, né? Baterista faz cara de baterista, não é? Ele fala aqui que eles adulavam, com a língua enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, Ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Isso faz a gente lembrar do Salmo 103, que fala: Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem é como a relva do campo, como um vento que passa por ele e logo se vai, o seu lugar não conhece mais. E aquele mesmo Salmo fala: bendize a minha alma ao Senhor e bendiga todos os dias as suas maravilhas. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades, que redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade, de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Poderoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a tua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Bendize minha alma ao Senhor e louvai o seu santo nome. Tem uma música, Vi. Tem uma música que eu queria que você deixasse absorver pelo teu espírito. Se você puder, fecha seus olhos em nome de Jesus. Vi, aumenta um pouquinho.
marcharam sobre mim, mas ao olhar pro céu, do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas, e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu, do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eu e você, igreja. És meu filho amado, em que acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. Você vai? E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. Aleluia. Você pode celebrar essa palavra? Sou teu Você pode celebrar? filho Você é o filho amado, em quem ele se compraz. E você vai sair por aí levando essa identidade. E vai mostrar para o mundo que você sabe andar como aquele que é amado de verdade. Pessoal, e o salmo continua. Ele começa falando das maravilhas, das pragas, e até que ele chega em Davi, falando que ele tirou Davi do aprisco das ovelhas. Davi deixa de ser pastor de ovelha e começa a guiar o povo de Israel. Só que eu pergunto para você, esse salmo acabou? Não, talvez o salmista não sabe. Foi até onde ele viu. Mas eu e você já vimos tantas coisas. Depois de Davi, ele, pela graça e pela misericórdia, entrega o teu filho, o teu único filho, para que ele se faça de esponja e suga todo o meu pecado e o teu. E por aquele dia no Getsemane, a angústia de Jesus não era a dor que ele ia sentir dos cravos na sua mão. Aquele dia, ele se angustiou a ponto de sangrar, porque ele sabia que só existe uma coisa que afastava
ele do Pai, o pecado. E como ele foi uma esponja, sugando todo o pecado, ele parou por algum momento de sentir a presença de Deus. Imaculado, sem pecado, se fez pecado por mim e por você. E a graça e a misericórdia do Pai continua deixando para mim e para você o poder da cruz. Porque a partir daquele momento, o Pai olha lá de cima para baixo e Ele não vê eu e você. Ele vê o sangue do Filho dele. Porque o teu espírito que está com livre acesso ao Pai, pelo poder da cruz, recebeu esse livre acesso. Então, meus queridos, mais do que o poder da cruz, Ele deixa o Consolador. Ele deixa o Espírito Santo dele para morar, para habitar, para nos guiar. E eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu queria que você olhasse para o candelabro. Ele deixou seu filho, mas nos prometeu um consolador. E quando a gente começa a estudar dons, e quando você começa a querer mais o Senhor, você vai se deparar com o candelabro. Presta atenção no que está escrito em Êxodo 25:31. Quando Moisés foi receber as instruções para montar o tabernáculo, ele recebeu a instrução de fazer um candelabro. E lá em Êxodo está assim: faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão e flor. 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Amados, o candelabro, ele representa a presença do Espírito Santo, porque ele foi colocado lá para iluminar. Um pouquinho mais para frente você vai ler a ordem de Deus falando: coloque ele de forma que ele ilumine a frente, ilumine o acesso à minha presença. Ordem de Deus para Moisés. O Espírito Santo está na minha vida e na tua, para que esse acesso seja o mais claro possível. E a ordem do candelabro, quando você olha para o candelabro, a primeira coisa que nos vem é uma sensação de equilíbrio. Por que o equilíbrio? Pela quantidade exata. De um lado, o candelabro de Moisés falava que precisava ter em cada braço 3 amêndoas. Amêndoa simboliza frutificação. Quando ele fala assim: Jeremias, o que vê? Ele fala: eu vejo um ramo de amendoeira. Vistes bem, porque eu zelo, eu cuido para que a minha palavra seja feita. Então, amêndoa significa frutificação. Se você olhar para o candelabro, você vai lembrar que tendo 3 amêndoas aqui, 3 aqui e mais 3 aqui, daria 9. 3 amêndoas aqui, 3 amêndoas aqui, 3 amêndoas aqui, mais 9. Você quer andar no Espírito? Você quer que Ele abra o acesso ao Pai? Te ajude nessa caminhada? Você quer fluir nos dons? Está aqui, ó, 9 dons. 9 dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, cura, fé, milagres, interpretação de línguas. Se você quer dons, você vai precisar das 9 características do fruto do Espírito. Para você fluir nos dons, meus irmãos, você vai ter que ter amor.
Para você fluir nos dons, você vai ter que ser muito alegre. Para você fluir nos dons, você vai ter que promover a paz. Vai ter que ser paciente, vai ter que ser bom, vai ter que ser fiel, vai ter que ser longânimo, vai ter que ser manso e vai ter que dominar a tua alma. Que você nunca mais se esqueça que para nós andarmos com o Espírito Santo ativo e manifesto através de nós e em nós, nós precisamos estar equilibrados. Fluo no dom, se eu fluir no fruto. Não é frutos, é fruto, é um fruto. Um único fruto com 9 características. O fruto do Espírito e os dons do Espírito precisam estar em você e em mim, para que a gente possa fluir. Amém? Deus é lindo e Deus quer te fazer mais. Deus precisa que você se renda, entenda o que é o livre acesso do teu espírito com o espírito dele. Coloque a tua alma na cruz todos os dias. Lembra desse alvo que você tem e caminha, 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 caminha. Esse salmo fala que alguns flecheiros usavam arco e flecha defeituoso, robusta, com força, pegava, só que na hora de mandar a seta para o alvo, estava com defeito e a seta desviava. Coloca a mão no seu coração. Santo Espírito, Santo Espírito, tu és bem-vindo no meu coração. Santo Espírito, tu és bem-vindo no meu coração. Vê se há em mim algo mal. Me esvazie, Senhor, neste momento, como se nós estivéssemos no Getsemane. A partir de agora, eu submeto a minha alma ao meu espírito. Nego o direito dela de ter vida. Nego o direito dela de fazer escolhas. Ela não poderá viver independente de ti, meu Pai. Ela nunca mais terá poder sobre mim. O meu espírito subjugará a minha alma todos os dias. A minha conversão será diária, meu Pai. Nos ajuda, nos capacita. Manda, Senhor, a tua unção, o teu poder. Como o Senhor mandou para Cristo no dia do batismo, uma unção que capacita para o serviço, uma unção que capacita para o trabalho, uma unção que capacita para o serviço do reino. Mas também, meu Pai, nos dê da fonte nova, de águas vivas e profundas, a unção interna, para que a gente possa ouvir a tua voz e fluir verdadeiramente nos dons. Pai, distribui seus dons como lhe apraz. Coloca aqui na tua igreja dons para cada um de nós, para que o teu corpo possa fluir completo, inteiro, permanente, meu Deus. Pai, distribui línguas, Pai, distribui interpretações, discernimento de espírito, distribui, Senhor, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, aumenta a nossa fé, dê dons de cura, Senhor, operações de milagres. Pai, distribui os dons na tua igreja, distribui os dons para aqueles, Pai, que sabem que pode recebê-los porque estão em busca do fruto, estão em busca do amor, estão em busca da alegria, estão em busca, Pai, das coisas que vêm do teu coração. Santo Senhor. És meu filho amado, em quem acho meu Você prazer. precisa de oração, vem aqui. És Coloque meu na filho amado, Vem até o altar do Senhor. Se rasga, esvazia-te de ti mesmo. Vem, vem, vem. Vem, se
coração pode